41 anos e muita gente me diz que eu joguei a minha vida fora. Se não diz, muita gente pensa isso. Exatamente, porque eu recomecei a minha vida por completo aos 41 anos de idade. E sim, eu sei que muita gente passa por esse tipo de situação. Inclusive você talvez esteja aí assistindo nesse momento, tem aquele pensamento de por que eu tenho que aceitar a minha vida do jeito que ela é e por que eu não posso mudar. Seja isso um trabalho, seja isso um relacionamento, um casamento, seja isso uma questão de mudar o estilo de vida completamente. E isso é muito comum, porque ao longo da vida, ao longo do processo que a vida como um todo que é um processo rápido, convenhamos, eu lembro até hoje quando eu fiz 18 anos e fiquei contente por tirar a carta de carro. E a partir daí parece que a minha vida ela passou num estalar de dedos. Eu lembro sempre das primeiras conquistas, dos primeiros desejos que eu tinha, a vontade que eu tinha de vencer e construir uma série de coisas. E quantas dessas coisas foram ficando para trás ou foram sendo reestruturadas ao longo desse processo. Mas eu sei que chega um ponto da nossa vida em que a gente olha e começa a questionar se o que nós estamos fazendo e o que nós estamos vivendo de fato é aquilo que nós gostaríamos para nós mesmos, naquele momento, ou até mesmo para um futuro. Porque a verdade é que a sociedade, o mecanismo que a vida vai nos impondo, a maneira como as pessoas vão dizendo que é certo ou errado de fazer, nos coloca dentro de um trilho, nos coloca dentro de uma caixinha e parece que não tem saída desse lugar, a não ser seguir o que é feito para se seguir. E nesse momento que a gente olha uma série de outras pessoas que têm talvez a coragem ou a iniciativa de mudar e ver que essas pessoas buscam uma mudança. Claro que muitas pessoas tentam fazer isso ao longo da vida e a gente nem percebe. A gente acaba olhando somente para aquelas pessoas que se destacam, para aquelas pessoas de sucesso. Mas mesmo assim, olhamos para a nossa vida e começamos a questionar o porquê que a gente tem que aceitar aquilo que está posto. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Porque é possível sim você recomeçar independente da sua idade. É possível sim você ter uma reestruturação na sua vida, seja essa reestruturação qual for. É possível que você consiga fazer isso, que você coloque isso em prática. E nunca é tarde. Se a gente for parar para pensar, a nossa vida ela é um fluxo que não tem muito bem estabelecido o que é cedo ou tarde, porque na verdade tarde seria algo que a gente entenderia que estaria próximo ao fim. Mas nós não temos como estabelecer esse fim. Portanto, o melhor momento para agir, o melhor momento para recomeçar, o melhor momento para se reinventar, ele é agora. Ele é sempre agora. É no momento atual. Não foi ontem, não será amanhã. Ele é nesse momento. Então, se você entender que não importa se você tem 30, se você tem 15, se você tem 40 ou 60, se você entender que é sim possível você ser uma pessoa de sucesso dentro daquilo que você se estabelecer com um mínimo de planejamento e com o máximo de atitude, você vai entender que você consegue atingir o seu objetivo. E isso independente do que as pessoas vierem te falar, porque as críticas, os julgamentos, a maneira certa de fazer algo vai sempre existir. As pessoas vão sempre trazer as suas opiniões e os seus viés para tentar te convencer de que o único caminho que existe é aquele caminho que é o caminho certo. Sei lá, o caminho de comprar a casa própria, o caminho de se formar numa faculdade, o caminho de você estabelecer família e ter filhos. Mas a verdade é que a história humana ela está aí para provar que existem milhares de pessoas que saíram desses padrões estabelecidos e conseguiram atingir sucesso independente disso. Gênios como Steve Jobs, que abandonaram a faculdade, pessoas que se tornaram famosas por não seguir um padrão estabelecido, que decidiram viajar o mundo, que decidiram fazer a diferença, pegar desafios e tornar isso realidade. Claro, eu não estou te falando para largar a faculdade, eu também não estou te falando para largar o casamento. Eu estou te dizendo que você precisa entender dentro do seu contexto, do seu desafio, aquilo que a vida significa para você e se isso está de fato bom o bastante para aquilo que você está vivendo.
Porque se não tiver, nunca é tarde para você começar uma mudança na sua vida. Nunca é tarde para que você comece a enfrentar os seus medos e dê o próximo passo. E que, claro que o planejamento é importante, mas se você ficar só planejando, você nunca vai mover adiante. Porque é necessário ação para que a gente saia do lugar. É necessário atitude para que a gente consiga vencer os nossos medos. E medos são coisas que nós sempre vamos ter. Isso é inerente do ser humano. Isso é inerente da nossa formação, da nossa sociedade, do como o nosso cérebro se cria e se adapta para lidar com as questões da vida. Então, é necessário, em algum momento, que você enfrente coisas para que você mova do lugar onde você está. Você nunca vai conseguir fazer uma viagem se você não se planejar, mas você também nunca vai conseguir fazer uma viagem se você não der o primeiro passo. Como que você vai viajar para qualquer país, para qualquer cidade, sair do seu ponto inicial se você não iniciar um movimento? Por menor que ele seja, você precisa começar a agir. E isso serve para diversas áreas da vida. Isso serve para diversas questões, para diversos momentos que a sua vida traz. Eu, no meu caso, comecei uma transição de gênero aos 41 anos de idade. Uma transição de gênero que significa eu tive uma boa faculdade, me formei, fiz pós-graduação, trabalhei em empresas multinacionais, tinha salários absurdamente altos, tinham pessoas com quem eu sempre construí pontos e relações de maneira muito sólidas, tenho um casamento no qual eu amo a minha esposa e é um casamento perfeito. Então assim, eu vim daquela vida padrão que todo mundo quer alcançar e algo sempre me dizia que estava errado, que aquilo ali não era eu, que aquela vida, por mais perfeita que ela fosse, não era a vida que representava quem eu de fato era aqui dentro. E claro, eu estou trazendo o meu exemplo, mas isso se aplica a qualquer situação que qualquer ser humano possa estar passando nesse momento. Não é uma coisa exclusiva de uma transição. Uma transição é apenas o auge de algo que é um grande tabu na sociedade, que as pessoas têm cada qual o seu viés e pensamento sobre o tema, mas que transforma de ponta cabeça a vida de uma pessoa, porque você precisa se readaptar em todos os aspectos. Desde aprender a se portar, aprender a falar, aprender a se vestir, até você ter que se readaptar em questões de emprego, em questões de família, em questões de, enfim, amizades e uma série de coisas. Então, traz sim uma mudança extrema, traz sim algo que vai muito além do que muitas pessoas têm medo de enfrentar e começar a viver. É plausível que a gente chegue a um momento da nossa vida que começamos a questionar as questões que estamos vivendo e fazendo no momento. Isso acontece com todo ser humano, ainda mais nos tempos atuais, que as pessoas estão vendo e vivendo a informação de uma maneira muito dinâmica. Então você consegue entender todas as possibilidades que existem, apesar dos desafios. E é por isso que, quando essa reflexão ela chega, a gente precisa entender como lidar com ela, o como vencer ela, o como dar o próximo passo, independente do que as pessoas vão falar. Veja só, para muita gente, o que eu fiz à altura da vida que eu fiz é loucura. Para mim, é começar a viver agora o que eu sempre almejei. É começar a dar um passo para fazer aquilo que eu sempre quis, que eu sempre fui, certo? Então, assim, o que te impede de fazer o mesmo? Até quando você vai ficar ouvindo o que outras pessoas têm para dizer? Ou o que a sociedade te impõe? E claro, não estou falando de fazer a coisa sem planejamento. Mesmo a minha transição, houve um tanto de planejamento. Por mais que eu acho que a adaptação ela é mais importante até do que o planejamento. É importante você entender que você terá que se adaptar, que você terá que lidar com coisas novas, com medos novos, com desafios que antes você não tinha. E para isso, você vai ter que agir e encarar tudo de frente, por mais complexo e difícil que pareça. Esse é um processo que você pode construir, que você pode conseguir. E isso independe
de que você esteja agradando o que a sociedade espera que você faça. Como eu disse, existem muitas pessoas de sucesso que atingiram o seu sucesso por trabalhar os seus ideais. E isso veio muito além de questões como, por exemplo, a idade. Então, trazendo um pouco aqui para o meu mundo, para a minha vida, tem muita gente que fala comigo sobre o desafio de transicionar e coloca sempre uma série de desculpas pelo motivo do qual a pessoa não faz uma transição. Sim, porque tem muita gente que vive esse processo de transição tardia. Muita gente que se encontra lá na frente, né? Como é o meu caso. Nem toda mulher trans conseguiu resolver essa questão lá cedo na vida. Sei lá, aos 15, 18, 20 anos. Muitas vezes você levou uma vida inteira para entender, para que chegue o seu momento, o seu processo, e para que você queira ter a coragem de dar o próximo passo. Por mais que ser uma pessoa trans não seja uma escolha. E é aí que eu vejo muita gente que às vezes fica com medo e começa a trazer uma série de questões como desculpa para não sair do lugar. Então, ou é por conta do casamento, ou é por conta do trabalho, ou é por conta do filho. E a verdade mesmo é que se você é uma mulher trans, se você é um homem trans, você vai acabar movendo de qualquer forma, porque isso faz parte de você. Chega um momento em que você não consegue mais lidar com isso. E quanto mais você souber lidar com essas questões da desculpa e conseguir adaptar a situação, menos doloroso vai ser esse processo. E isso se reflete também para pessoas que estão passando por questões similares na vida. Quanta gente não está trabalhando num emprego que não gosta do emprego, não gosta do chefe, não gosta da empresa, do estilo dela, mas não busca nenhuma atitude para sair do lugar. Ou pessoas que não gostam mais de trabalhar com aquela função da qual se formaram e acham que porque se formaram naquilo não podem começar uma nova faculdade. Ou pessoas que têm medo de começar a empreender porque simplesmente é mais cômodo todo mês você ter o seu salário ali. Bom, em primeiro lugar, você sempre pode experimentar as coisas estando no lugar onde você está. Você pode tentar empreender enquanto ainda está empregado. Você pode buscar entrevistas de emprego enquanto você ainda está no seu trabalho. Você pode entender maneiras de experimentar, aprender questões sobre a sua identidade ou até mesmo sobre a sua sexualidade antes de você sair determinando algo. A experimentação faz parte do ser humano. Então, sim, é possível você experimentar, é possível você vivenciar, é possível você se reinventar a qualquer momento. E sempre vai existir uma possibilidade de recomeço. Mas você terá sempre que enfrentar o seu medo. Você terá sempre que entender que para conseguir realizar uma viagem é preciso dar o primeiro passo. Para conseguir experimentar uma nova sensação, é preciso começar a agir. E o melhor momento para fazer isso sempre é agora. Porque o tempo, a vida, é toda essa questão relativa que a gente já falou até aqui. Se você está gostando desse vídeo até o presente momento e esse vídeo estiver fazendo sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like, porque é uma coisa que não custa nada para você e me ajuda muito. E eu aqui nesse canal trago sempre conteúdos assim de reflexão. Então, bora continuar aqui comigo. Por isso que a vida, ela passa rápido e o tempo, ele é completamente relativo. Não só na interpretação humana, na própria ciência o tempo ele é relativo. Na própria teoria de Einstein, o tempo é relativo. Por isso que nunca é tarde, não importa onde você esteja. Não importa se você está começando ou se você entende que você está terminando algo. O momento certo é agora. Seja qual for o seu objetivo. Seja uma reinvenção total, como a que eu estou fazendo aqui, seja uma reinvenção parcial, seja algo que você queira fazer, que você tem vontade de fazer. E tudo o que você vai se propor a fazer na vida, toda mudança, ela vai exigir essa adaptação e preparo. Vai exigir estudo. Eu, quando comecei a me entender como uma mulher trans, tive que aprender tudo e ainda estou aprendendo sobre o universo feminino. Desde maquiagem, postura, gestos, voz, tudo. E eu vou fazer o meu melhor para conseguir caminhar e evoluir nisso cada vez mais. Não importa o desafio,
Porque esse é um movimento que eu já comecei. Esse é um movimento que eu já pus em prática na minha vida. E daqui em diante as coisas vão ter que se adaptar para que isso aconteça. Para que eu possa atingir o meu objetivo. E não para que eu agrade a sociedade, para que eu agrade o pensamento de uma pessoa próxima ou não a mim. E não para que eu cumpra com nenhuma cartilha que existe por aí. Eu vou fazer esse movimento porque esse movimento é o que eu busco para mim, é o que me completa como ser humano, é aquilo que eu sempre quis ser, é aquilo que eu sempre fui, é aquilo que eu sempre quis fazer. E isso é um desafio que não foi fácil. Não é fácil. Você precisa encarar essa mudança, você precisa encarar esse movimento e seguir em frente. São coisas desafiadoras. Vão existir obstáculos, como existiram para mim. Amigos que deixaram de falar e que sumiram. Pessoas que constantemente estão julgando a minha forma de expressar, a minha forma de maquiar, o meu cabelo, a minha voz. Mas, independente disso tudo, eu acredito no meu propósito, eu acredito na minha jornada e eu movo, independente do fato de eu ter 41 anos de idade. Se a gente for parar para pensar na ciência moderna, eu imagino que eu tenha chegado na metade da vida, pelo menos. Porque se tudo seguir um padrão, conforme a medicina avança e tudo mais, no mínimo eu vou viver o dobro de idade. Claro, se Deus me permitir, claro, se a vida puder ser assim, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Mas se tudo der certo, eu ainda tenho pelo menos mais 40 anos pela frente para viver aquilo que eu sempre quis. E se lá na frente, se daqui 10 anos, 15 anos, eu perceber que algo ainda precisa mudar na minha vida, eu preciso me lembrar dessa experiência e entender que sim, é possível recomeçar. Sim, é possível mudar de novo. A vida é feita disso. A vida é feita de escolha, de mudanças, de adaptação. O momento sempre é agora. É a melhor forma de você lidar com os desafios que você tem. É a melhor forma de você lidar com a reinvenção que você precisa fazer. Lembrando, eu estou falando de uma pessoa que teve tudo aquilo que é do bom e do melhor e que todo mundo sempre almeja. Agora, claro, gente, essas mudanças elas têm que vir sempre com muito respeito. Sempre com muito respeito ao próximo, sempre com muito respeito às pessoas que estão próximas de você. Claro que cada um é cada um e cada pessoa tem o seu jeito de lidar com determinadas situações. Mas respeitar as pessoas que te ajudaram, reconhecer quando alguém te estende a mão, reconhecer quando alguém te oferece uma oportunidade, reconhecer quando alguém te apoia, por mais difícil que seja o seu momento, são coisas importantes para que você tenha um fluxo melhor na sua vida, tenha um fluxo melhor na sua decisão, nos seus laços e nas pontes que você constrói. Eu diria até que são essas pontes que eu sempre construí, que hoje são um alicerce para me ajudar a viver esse momento, que eu chamo sim de um momento mais difícil da minha vida, mas um momento que ele foi necessário, que ele era preciso. Então, por mais que muita gente olhe para mim e fale que eu joguei fora a minha vida aos 41 anos de idade, e talvez, de fato, eu realmente tenha feito isso, eu, na verdade, estou recomeçando a vida que eu entendo que é a vida que sempre foi reservada para mim. A vida que, se eu soubesse, teria começado antes, mas que eu entendi que o melhor momento para recomeçar e refazer essa vida, ele foi agora. Bom, meu nome é Paula Lavigne Silva, eu sou uma mulher trans que começou seu processo aos 41 anos de idade e aqui nesse canal eu trago muitos pontos de transição, tabus e principalmente questões humanas, humanitárias, de superação, de filosofia e de conexão com a mente, com a alma e com o nosso corpo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, muita luz, um super beijo para você e até o próximo vídeo.